Excelsior em Foco. Do jeito que você entende. Direto, claro, rápido e atual. Política, economia, cultura, esporte, música, segurança pública. Excelsior em Foco. Jornalismo com credibilidade e imparcialidade. A notícia analisada, a verdade destacada, contando com a sua participação. Excelsior em Foco. Apresentação Silvio Caldas e Celso Oliveira. Na FM Excelsior Recôncavo. Informação que importa. Agora, 12 horas mais 7 minutos, 12 e 7. Fala certinho pra você, em nome da Laticínios Rodrigues, na Rua Otens, aqui em Cruz das Almas, Celso Oliveira. Pois é, 12 horas mais 7 minutos. E como nós falamos aí anteriormente, agora vamos estrear dentro do nosso programa, do nosso Excelsior em Foco, o quadro Gente da Terra. E o quadro Gente da Terra é um quadro onde a gente escolhe pessoas que têm relevantes serviços prestados na nossa sociedade, seja em qual hora for, a hora da educação, da saúde, da cultura, do esporte, enfim. E assim a gente vai saber um pouco mais da história de cada pessoa que vem aqui. E hoje, em consenso, quando falamos em educação, e olha que existem grandes nomes na educação para serem lembrados, mas nós chegamos ao consenso de que hoje vamos saber um pouco mais da história da professora Lilian Ribeiro. Uma pessoa que eu já tive contato de várias épocas, aí, desde que era diretora de um colégio aqui do nosso município, desde a sua época como secretária de Educação, e sempre me pareceu uma pessoa muito equilibrada, uma pessoa realmente muito receptiva, né? Muito educada, né? Muito paciente também. E é claro que a gente, diante de tantos adjetivos, não poderia deixar de prestar essa homenagem singela aqui do nosso programa. Primeiro, pegar esse boa tarde da professora Lilian. Professora, muito boa tarde. É um prazer tê-la aqui no nosso programa. Não tem como você não ficar tão lisonjeada com essas palavras, né? Eu, primeiro, me sinto muito honrada. Nós sabemos Cruz das Almas, na história de Cruz das Almas, na nossa cidade, na educação, quantas pessoas tem de grandes nomes, de grande relevância, e estar aqui representando todos eles, para mim é um prazer muito grande. O prazer é nosso, Pro. O prazer é nosso. Mas a pergunta primeira que fica é: quem é Lilian Ribeiro? Lilian Ribeiro é evangélica, sou da Batista do Brasil há 23 anos que eu sou evangélica, e para mim isso é o meu ponto inicial, é a minha identidade hoje. Sou filha de Iozinho e Lili, nasci e me criei na zona rural, lá no Araçá. Me sinto uma pessoa tão privilegiada por Deus, pelo fato de ser a primeira filha de 8. E meu pai, ele sempre soube que o que ele poderia dar aos seus filhos era educação. Meu pai, ele estudou até a 3ª série, minha mãe era professora, e meu pai, ele aprendeu a dirigir, eu lembro muito bem de um Fusquinha, e ele sabia que era através da educação que ele poderia dar aos filhos. E graças a Deus somos 8, todos 8 filhos universitários. Então, muito grata aos meus pais por isso, muito grata pelos valores que ele nos ensinou, muito grata pela família que ele nos ajudou, né, a construir esses valores todos. Então, para mim, é muito importante saber que eu sou filha de Iozinho e Lili, ali do Araçá, e que todas as dificuldades chegar onde cheguei. Muito bom. Eu ia complementar, Silvio, só para saber as demais informações, né? Sobre casamento, sobre filhos. Só pode complementar e ficar completamente à vontade. Sim, sim. Sou mãe, né, de 3 filhas. 2 advogadas e uma dentista. A Edile e a Nanda são advogadas. E Paulinha, ela é dentista. Sou casada com Edson. Tenho 3 netos. Esses netos que me fizeram rejuvenescer. Eles ressignificaram minha vida. Laura tem 6 anos. Miguel tem 4 e Edson Neto tem 3 anos. Eu digo assim para minha neta: qual a palavra que eu mais gosto de ouvir? E ela já sabe que é vovó. Então, ser avó
de 3 netos é assim, você renovar a sua vida, renovar suas forças. Lembrando que nós estamos ao vivo, através da sintonia do Bom Sucesso, 105,1, também no nosso aplicativo e no aplicativo Radiosnet. Você pode acessar e ouvir também, nossa Rádio Excelsior Recôncavo, e ainda pode ver a gente, ver e ouvir no YouTube, no canal da Excelsior Recôncavo. Professora Eliane, muito bom tê-la aqui, e nós já criamos esse quadro, né? Celso criou esse quadro e já, inclusive na outra emissora, a gente trouxe para cá também. Ele perguntou, eu disse, não, se faz necessário um quadro como esse, no nosso programa aqui, para que a gente possa realmente homenagear pessoas da nossa cidade, ou que estejam há muito tempo na nossa cidade, que prestem, né, relevante serviço para a nossa comunidade. E a senhora é uma dessas pessoas. Muito obrigado por estar aqui com a gente. E eu vou entrar já no assunto da sua área. O que é que fez tempos atrás aí a senhora decidir você professora? Moça, Silvio, prazer, né, estar aqui contigo. Se eu te contar o que fez eu ser professora, o que fez ser pedagogia, é uma ironia e uma piada. Primeiro, minha mãe é professora, né? E eu creio também que terminou tendo uma influência em ser professora. Mas fazer o curso de pedagogia, eu achei que ser pedagoga era para viajar muito. Porque eu lembro que quando porque como eu te falei, meu pai, ele comprou o Fusca, ele botou a gente para estudar e tal. E quando eu fui fazer, assim que eu concluí o 3º ano, eu fui morar na casa da minha madrinha. Depois que meu pai comprou uma casa para colocar todos os seus filhos para estudar aqui. E quando eu estava com minha madrinha, a filha dela, ela fazia pedagogia. Eu acho que ela fazia cursos, né? E ela mandava, assim, aqueles cartão postal. Eu falei assim, poxa, eu vou ser pedagoga para viajar. Então, a primeira intenção em fazer o curso de pedagogia foi essa. Mas quando eu fiz pedagogia na Universidade Católica de Salvador, e comecei a me apaixonar pela educação e ver como era interessante. E logo depois que eu terminei o curso de pedagogia, eu vim para Cruz das Almas, já estava namorando, e aí acelerei o curso, fiz meu curso de pedagogia, fiz 3 anos e meio, era 4 anos na época, porque já estava namorando, queria casar, queria vir embora para Cruz das Almas. E aí logo que eu terminei o curso, eu vim embora e comecei já a trabalhar aqui na cidade de Cruz das Almas. Muito bom. Esse o início, né, de tudo. E quanto tempo em sala de aula, professora? Eu comecei em Cruz das Almas trabalhando como coordenadora do Colégio Vigilante Sena e do Colégio Jorge Guerra na época de Lorival Santos. E aí depois, era um contrato que a gente tinha, e logo depois eu lembro que Carmelito assumiu, aí me demitiu. E no mesma gestão de Carmelito, foi o primeiro concurso, eu fiz o primeiro concurso e já estou no município há 34 anos, trabalhando, né? Eu sou concursada no município de Cruz das Almas e estou ainda na ativa, atualmente trabalhando na Secretaria de Educação como diretora do Departamento de Ensino. Essa 34 anos atrás, será que consegue lembrar aí a primeira turma onde foi, como é que foi? Primeira turma Não, eu estudei aqui em Cruz das Almas. Que eu dei aula? Sim, que deu aula. Eu lembro que quando eu assumi, primeiro foi coordenadora, e para assumir a sala de aula no concurso, eu fui pro SEC. Eu lembro que o SEC já estava no 2º ano, que o Everaldo era o diretor. Eu fui professora do 1º ano. Você, Silvia, era professor também lá de Educação Física, exatamente. Eu lembro de Educação Física. Uhum. E logo no 2º ano do colégio, já fui assumir a direção do colégio. O colégio implantado no seu 3º ano, o SEC, eu já estava assumindo a direção da escola. E naquela oportunidade, eu já estava o colégio só tinha até o 1º ano do ensino médio. E eu tive o privilégio de ser a diretora do colégio que teve a primeira turma do ensino médio do SEC. E foi aquela história, né, que me honra muito fazer parte daquela história, quase 8 anos na direção do SEC. O que a gente pode dizer que mais marcou na sua administração ali no SEC? Quais foram os desafios? A senhora sentiu, missão assim cumprida ali no exercício? Sim, eu lembro que quando fui convidada para assumir a direção do SEC, eu tinha um desafio muito grande,
porque era um colégio novo do município, o maior colégio do município. Era um colégio que foram convidados aqueles mestres, né, de excelência, assim, renomados na cidade. E logo no segundo ano estava a Lilian trabalhando ali e já assumindo a direção da escola. Uma escola que só tinha o primeiro ano, mas estava ali uma turma do segundo ano. Lembro de uma pressão muito grande, onde os pais... O colégio não tinha autorização de funcionamento. Eu tinha que correr atrás de uma autorização de funcionamento. E um segundo ano, era o segundo ano, que eu no ano anterior era professora, mas no segundo ano do ensino médio já era a diretora da escola. Então já existia uma cobrança muito grande. Mas aí a gente é desafiado, e eu sou uma pessoa que eu gosto muito de desafios. Sou movida muito a desafios. E eu tinha um nome também, era o meu nome, era um legado, eu tinha 30 e poucos anos, né? O desejo de fazer sempre o melhor pelo município. E assumi a direção, a equipe é muito boa, tem muitos professores que ali estão. E eu lembro que ali no SEC a gente começou a desenvolver projetos, era forró de SEC, era os projetos literários do SEC, era... Gincanas. As gincanas eram maravilhosas, gente, era tão boa, mas tudo era com objetivo. E no SEC também me marcou que um aluno, isso me marcou muito, que na oportunidade um aluno chegou para mim e fez assim: professora, vamos fazer jogos. Nenhuma escola ainda tinha jogos internos. E eu disse, me faz um projeto, porque eu sempre gostei de desafiar alunos, de ter daqueles alunos aquilo que ele tinha de melhor. E ali ele fez um esboço de um projeto e eu passei para os professores de educação física e disse, vamos fazer os jogos do SEC. E os jogos do SEC a gente fazia, era uma maneira que eu tinha de convidar a comunidade. A gente saía do SEC com fanfarra, eu tinha assim, uma parceria muito grande com os municípios de Cachoeira, de São Félix, Maragogipe. Eles vinham para cá, eles não cobravam as fanfarras. E aí, era com carros alegóricos, a gente saía do SEC até o ginásio de esportes, com todos os alunos padronizados. Então, assim, era um momento muito marcante. E aí, depois, eu lembro que o Colégio Acadêmico fez logo em seguida. E hoje, todos os colégios fazem, né? E é algo muito importante. Eu sou muito apaixonada pelo esporte. Muito bem, a professora Lilian Ribeiro aqui com a gente no quadro, nosso Excelsior em Foco, no quadro Gente da Terra, nessa quinta-feira. E aqui nas redes sociais, no nosso YouTube, Celso, pessoal acompanhando. Alô, Edson, um abraço. Bom dia, Sheila Oliveira, sempre ligadinha. E tem ali também a Maria Célia. Boa tarde. Filha da minha professora Célia Lemos, é isso? É minha mãe, que é a Célia Lemos. Ah, sim. Ela deve ser, foi aluna da minha mãe. Então foi aluna da sua mãe. Lilian Carvalho também foi, ela disse que foi sua professora, não, que foi minha professora também. Então disse que você também foi professora dela. Também foi professora. Melhor professora, olha aí. Quem disse ali também agora, quem disse que melhor professora já foi o Guilherme. Um abraço a vocês que estão acompanhando a gente também aí no YouTube. O nosso 31990904 também à sua disposição. Ok, 12 horas mais 19 minutos. Então a gente falou sobre SEC, mas eu perguntei também sobre o sentimento de missão cumprida no SEC. E a partir do SEC, a senhora se dirigiu para onde? Qual foi o outro... Quando você fala em missão cumprida do SEC, vem a lembrança aqui que eu lembro que Paulina, ela era a reitora da UNEB na época, e ela me chamou, ela falou assim, Lilian, é um prazer tão grande saber que hoje a UNEB, a quantidade de alunos do SEC que são aprovados no vestibular, que vem é muito grande, então a gente percebia na época que a gente estava no caminho certo, né? A gente vê que alunos oriundos de escola pública tinham assim, a facilidade de participar de um vestibular e ser aprovado. Quando eu estava no SEC, saindo do SEC, eu fui para a então DIREC, que tinha DIREC aqui no município de Cruz das Almas, né? DIREC 31, depois era 32 aqui. E eu assumi a coordenação da DIREC, a coordenação pedagógica, e a gente tinha 9 municípios sob nossa jurisdição. Então, foi um período curto, acho que menos de 2 anos, porque logo depois mudou a gestão, né? Porque na época, acho que era Paulo Souto, que era o governador, ele perdeu a eleição e automaticamente toda a sua equipe termina saindo. Então, aí eu voltei para o SEC como professora. Tive o privilégio de assumir a EJA,
a educação de jovens e adultos. E de início você vê assim, a EJA, mas como eu tinha pedido licença sem vencimento de 2 anos do município para trabalhar na DIREC, e já estava entrando no 3º ano. Então no 3º ano eu teria que estar voltando para a escola. Eu trabalhava de dia na DIREC e à noite eu fui para o SEC. E aí tinha educação de jovens e adultos. E eu me apaixonei. Você sabe o que é você assim, se apaixonar por um segmento? Foi a minha paixão por eles. Você perceber que eram jovens, adultos, idosos que, por vários fatores, eles desistiram de estudar. E nós, professores, estávamos ali para resgatar esses sonhos, motivá-los e mostrar o quanto eles eram capazes. E então foi um momento assim, muito marcante para mim. Só que eu trabalhava à noite, mas o marido começou depois a reclamar. Eu saí da DIREC, ele começou a reclamar. Eu chego em casa e você sai. Eu trabalho de dia, você trabalha de noite. Então eu tive que abrir mão de dar aula à noite do SEC e voltar. Então nessa época já tinha a mudança de gestão e eu já estava como professora. E eu lembro também que eu cheguei para a diretora da escola e disse: eu não quero dar aula no 6º ano, eu não quero português. Porque eu estava acostumada a dar aula no ensino médio, a gente sabe que é uma outra linguagem. E ela me deu português e me deu 6º ano. E eu me apaixonei. Eu fui fazer cursos de como dar uma aula nos alunos. Eu me apaixonei por 6º ano e dizia, eu quero abrir mão do 6º ano. Eu dava aula de português no 6º ano e também dava aulas maiores de história e de geografia. Mas o 6º ano eu me apaixonei. Eram alunos assim que eles chegavam assim muitas vezes tão indefesos, né? Porque os alunos que fazem Fundamental 1 é um professor só e de repente ele chegava no SEC, aquele colégio tão grande, tantos professores, e você acolher esses alunos. Então foi um momento muito bom para mim. Uma curiosidade, professor. Diga, Silvio. Tem um ouvinte aqui, Celso, rapidinho, no 3199-0904. Vamos lá. Boa tarde a todos. Minha professora, Célia Lemes Carvalho, é uma boa professora. Das minhas professoras que eu mais amei e que me ensinou e que eu teve todo o respeito foi Dona Lili, né, e lá no Araçá, Dona Célia Lemes Carvalho. E Dona Lilian também era uma professora muito boa. Quando a professora Célia não podia ir, ela ia, mas com toda a paciência. Uma boa professora. Deus abençoe. Tenha uma tarde. Parabéns, professora Lilian. Aí a Célia, da Baixa Toquinha. Ela resgatou uma história que realmente eu lembro, e era interessante porque minha mãe, quando ela não podia ir, quem ia dar aula era eu. Então eu tinha meus 14 anos, mas eu ia dar aula no lugar de minha mãe. E eu estava lá dando aula, então isso é tão bom, né? Você vê que marca também ela, que ela lembrou desse fato, e era legal também nessa época. E como é bom, ela colocou ali no YouTube, eu não entendi, né, o contexto dessa história, e ela no áudio explicou e ficou melhor. Então se você tiver algo para mandar, mande no áudio, no 3199-0904, fica bem melhor, né, Celso? Com certeza. Mas te mandaram aqui uma coisa aqui também. Então fica à vontade. Vídeo, mandaram vídeo também. Solta o vídeo aqui, vamos lá. Quem tá no YouTube vai ver o vídeo. Quem não tá, vai ouvir o que é que o pessoal tá falando. Vamos lá. Olá, boa tarde a todos os ouvintes do programa Líder em Audiência, Celso em Foco, dos nossos amigos Silvio Caldas e Celso Oliveira. Hoje é um dia muito especial. Estamos aí no mês de julho, mês de aniversário da nossa querida e amada Cruz das Almas, que completa no próximo dia 29, 129 anos de emancipação política. Para falar de nossa Cruz das Almas, em especial da nossa educação, temos que fazer jus àquelas pessoas que passaram por aqui e deixaram um legado impressionante. E hoje eu quero falar da minha amiga querida, uma pessoa positiva, que nos motiva e que nos encoraja a cada dia a buscar e fazer o nosso melhor. Sim, eu estou falando dela, da professora Lilian Célia. Aquela que me deu a mão, aquela que me abraçou, que me colocou no colo como a sua filha, que tem me impulsionado e orientado a cada dia. A palavra que ela me disse no início era: Geisa, às vezes a gente não percebe o quanto
nós estamos sendo observados. Mas nós estamos sendo observados a todo momento. E eu nunca esqueci e não vou esquecer dessa frase. E ela me disse: você estava sendo observado. E o que eu quero para você, o que eu lhe desejo, é o bem que eu desejo às minhas filhas. E isso tocou muito o meu coração e eu tenho uma eterna gratidão. Hoje eu desenvolvo um trabalho na Secretaria Municipal de Educação, mas que é direcionado e envolvido por diversas mãos. Porque ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos um do outro. E quando a gente tem alguém para nos apoiar e nos direcionar, isso faz toda a diferença. Mas aqui, falando de Lilian, eu quero falar de um ser humano incrível, que todo mundo tem os seus altos e baixos, mas que tem um ombro aberto para tratar, orientar e direcionar a cada um. Eu desejo, Lilian, que Deus continue te abençoando poderosamente a sua vida, que o Senhor possa conceder os desejos do seu coração, de acordo à vontade dele, porque ela é boa, perfeita e agradável, mas que ele continue sendo o centro da sua vida, lar e família, porque você é um ser humano de luz, que busca a religiosidade, mas que procura cada dia viver ela em cada passo que você dá. Nós da Secretaria Municipal de Educação somos gratos por tê-la conosco, por toda a sua experiência e o seu legado na educação municipal, por toda a sua trajetória, como aqui foi dita, pela equipe do Departamento de Ensino. São anos de história que precisa ser contada e vivenciada. E o nosso desfile vai falar sobre isso, sobre Cruz das Aulas, em versos e prosas, o seu amor e a sua história. Parabéns por todo o seu legado na nossa educação municipal. Você nos inspira a cada dia mais. Bem, forte, né? Pois é. Enquanto o Jesus falava assim, foi passando assim a imagem. É tão bom quando se faz homenagem quando a pessoa está viva. Pois é. Né? Porque às vezes quando as pessoas morrem, você vai, fulano e tal. E Geisa é uma pessoa, eu tenho admirado muito pela garra dela, pela energia, pela força. Eu digo você é uma pessoa estrategista e não conheço uma pessoa tão estrategista como você. Ela realmente ela não se limita a nada, ela é corajosa. E eu sempre digo que todo e qualquer lugar que você esteja é a cara do chefe. É o chefe que impulsiona, é o chefe que comanda. Você pode ter uma equipe competente como for, mas é o líder que vai comandar. Então, quando esse líder é forte, e Geis é essa pessoa forte, essa pessoa determinada, é uma pessoa que abraçou o slogan da campanha do prefeito, aqui tem trabalho. E ela tem impulsionado e tem feito realmente com a gente. É uma pessoa muito boa de trabalhar, de lidar, e a gente tem feito um trabalho muito bom e tenho certeza que será cada vez melhor. Obrigada, Geisa, pelas palavras. Agora 12h29, hora certinha para você do Hiper Supermercado São Paulo. Na nossa frente, só o cliente. E você não esqueça que o Hiper abre suas portas todos os dias a partir das 6h30 da manhã, Celso Oliveira. 12 horas e 29 minutos, mas nós não temos só a nossa secretária Geisa Novaes e gostaria de falar algo para a professora Lilian. Vamos lá, meu compadre, né? Trazendo aí mais... Quem está no YouTube está vendo tudo, inclusive os vídeos que o pessoal aqui, né, da secretaria enviou pra gente. Vamos lá. Vamos lá. Lilian Ribeiro não passou pela educação apenas ocupando cargos. Ela deixou sua marca. Professora, ela foi diretora do colégio, secretária de educação, e em cada lugar por onde ela passou, ela plantou compromisso, respeito e trabalho. Hoje nossa homenagem é para uma mulher que carrega a firmeza no olhar de quem sabe conduzir e no coração a sensibilidade de quem entende que a educação pública se faz com amor. Lilian é exemplo de liderança, dedicação e amor pela educação pública. Sua simplicidade, compromisso e afeto inspiram confiança e admiração. O Departamento de Ensino te ama, Lilian. Hoje, à frente do Departamento de Ensino da Secretaria Municipal de Educação, ela continua contribuindo com sabedoria, cuidado e dedicação, ajudando a fortalecer os caminhos
para a nossa escola, professores e estudantes. Muito obrigada. Lilian, sua trajetória ela inspira força, competência e humanidade. Você nos ensina que educar é acolher, orientar e acreditar nas pessoas. Receba nossa homenagem com carinho e gratidão. Que sua caminhada continue sendo luz, inspiração e motivo de orgulho para todos nós. Lilian Ribeiro, você merece ser celebrada. Os meus coordenadores, a equipe que trabalham diretamente comigo, Sandra, coordenadora dos anos finais, Daiane, que está aí à frente da educação infantil, creche, tempo integral, o Austin está coordenando a educação física, Andréa está na coordenação do Despertar, Rosa, que é coordenadora da EJA. Então, essa equipe que faz parte do departamento, Michele, que é Educação Inclusiva, é uma equipe que realmente junto a gente tem feito um trabalho diuturnamente para que Cruz das Almas seja elevada cada vez mais à excelência na educação. São 12 horas agora mais 32 minutos, 12h32. Antes da sequência, compadre, eu quero fazer uma pergunta para a professora Lilian. O que é que lhe motiva, depois de tanto tempo, a permanecer na educação? O que é que a professora Lilian vislumbra ainda para a educação do nosso município? Eu acredito na educação, acredito sim, e sei que o que transforma a educação é você estar na escola, é você estar estudando, são os livros ainda que motivam. Eu fico muito triste muitas vezes de saber que o que hoje muitas vezes gera o dinheiro é simplesmente você estar em redes sociais, mas estar na educação hoje, assim como foi na minha vida que me transformou, sair de uma zona rural, trabalhando na zona rural, ajudando os meus pais como ajudei e chegar onde cheguei através da educação. Então, motive saber em passar ainda para os jovens que a educação ainda é o caminho que transforma, é o caminho ainda que vai te impulsionar a você não permitir que outras pessoas te conduzam e você ter o seu próprio entendimento daquilo que você constrói através da educação. A senhora falou aí, como exemplo, inclusive ia dar aulas quando sua mãe não podia ir, né? Então já tem um exemplo, como já vim dentro de casa, professora. Mas tirando aí, deixando sua mãe aí um pouquinho lá como exemplo, qual foi a outra professora que você tem assim como um grande exemplo quando era estudante aí? Lita Passos. Lita Passos foi minha professora. Eu lembro que no SEAT, quinta série, Lita Passos era minha professora de geografia. E aquela mulher muito arrumada, muito bonita, muito educada, muito gentil. Eu sonhava, acredite, eu sonhava com ela. Eu sonhava estando com ela, eu sonhava conversando com ela. Era uma pessoa que realmente marcou durante toda a minha trajetória. E outra pessoa que marcou minha trajetória foi o professor Manelito Salles, também no SEAT. Eu lembro que o professor Manelito Salles, até hoje eu faço isso. Manelito Salles, a gente escrevia, fosse alguma atividade no papel, ninguém entregasse a ele sem tirar aqueles picotes, tirar aquele papelzinho do lado e levar para o lixo. Não poderia chegar no chão. Então, até hoje, se eu puxar uma folha, eu tenho que tirar e tenho que levar até o lixo. Então, foram as duas pessoas que mais me marcaram como professor na minha vida. Essa trajetória aí, né? Vamos lá, Celso. 12h35. Agora, a senhora falou sobre filhos, sobre esposo, mas tem quantos irmãos? Eu tenho 7 irmãos. Minha mãe e meu pai, eles não vacilaram. Não vacilaram, são 8 filhos. Como eu falei no início, todos 8, graças a Deus, todos são universitários, todos estudaram, fizeram faculdade. Tenho o privilégio de ter um irmão vice-prefeito, que também se formou em administração de empresas, onde fez administração ali na UFES. Então eu tenho uma família completa. Então tá bom. Vamos lá, Silvio. Fazer o quê, né? Quem tá no YouTube tá vendo tudo com a gente ao vivo também. Vamos lá, vendo e ouvindo, né? Tudo aí, vamos lá. Olá, Celso.
Bom dia, primeiramente parabenizar você pelo seu programa e hoje aí sendo homenageada a professora Lilian, uma pessoa batalhadora, guerreira, desde pequena, com muita responsabilidade. Ela é de uma família de 8 irmãos e ela, como sendo a mais velha, né, tomando conta de todos, né, não era fácil. Imagine 8 crianças juntas e ela dando conta do recado, sempre focada, sabendo o que queria, né, graças a Deus ela passou nível superior, se formou, se especializou, por onde passou, mostrou sua competência, sua dedicação e orgulho da família, né? E a gente tem um carinho muito especial por ela, por tudo que ela fez, vem fazendo. Então, minha irmã, que desejo tudo de bom, que Deus cada dia mais te fortaleça, né? Que seus objetivos continuem sendo realizados. Então, essa trajetória linda que você vem desenvolvendo, e pedir a Deus que dê força cada dia mais, sabendo que sua família está aqui sempre na torcida por você. Cada degrau que você alcança é motivo de alegria para todos nós. Um beijo no coração e que Deus te proteja sempre. Obrigada. Rony Von cantou, né? Rony, ele era, quando era pequeno, ele era meio gago, viu? Então tinha uma professora que mandou que ele cantasse. E hoje, quando eu vejo o desenvolvimento dele, até mesmo no discurso, na fala, a gente sabe que sempre tem o dedinho ali da mãe professora também, né? Vem dentro da gente. Então é um orgulho em tê-lo hoje como vice-prefeito, como irmão, e na trajetória de honestidade, de caráter. Ter o prazer de dizer, sou irmã sim, do vice-prefeito de Rony Von, pela pessoa tão íntegra que ele é. Agora, e o que ele fala aí sobre, olha, a professora Lilian tomou conta de todos nós. Como é que foi essa passagem? Celso, isso é uma história que eu digo assim, meu Deus, como eu falei no início, meu pai, ele comprou uma casa pra gente aqui, pra que ele viu que não dava ele trazia a gente de manhã de carro, ficava esperando a gente de manhã, depois ele voltava pra zona rural. Eu lembro que uma época ele tentou fazer um acordo com o tio, onde o tio trazia de manhã, ia buscar à tarde, mas às vezes trazia de manhã, a gente chegava atrasado. Imagina aquele monte de menino chorando porque chegou atrasado. Ou se levava à tarde, atrasava e chegava muito tarde. E aí meu pai, quando eu fiz o 3º ano, ele comprou uma casa aqui na cidade. Então eu tinha 17, 18 anos. E tinha que cuidar de todos eles, inclusive de Lícia, a minha irmã caçula, que estudava na Mônica e Cebolinha. Então eu tinha que arrumar todos eles, de levar para a escola, de fazer o almoço. Era eu que ficava responsável por todos os afazeres de casa, de cuidar deles e cuidar de mim também, né? Porque afinal de contas, eu também era um adolescente naquele momento e tinha que cuidar de todos eles. E responsabilidade, hein? Muita responsabilidade. Pois é, 12 horas mais 39 minutos. Estamos aqui apresentando o quadro Gente da Terra hoje com a professora Lilian Ribeiro. E a questão, a mensagem que a senhora deixou para os seus filhos, aliás, filhas, né? Sobre a educação. Elas assimilaram, professora? Eu dizia a elas o seguinte: faça um curso que você dependa de você. E elas não queiram ser professora, não. E por incrível que pareça, todas elas são professoras. São advogadas, as duas que são advogadas hoje, elas trabalham na advocacia. São excelentes advogadas duas, tenho orgulho de dizer isso. Mas elas são atualmente elas são professoras da Faculdade Batista, que é FBBR, e Paulinha, que é dentista, né? Tem uma clínica aqui, a Manuel Ribeiro. Ela tem uma clínica aqui, ela é professora do IAN, ela é professora da Rui Barbosa e agora vai dar aula também na Undime em Salvador. Então, são professores universitários. Então, não adianta eu dizer para ela não seja professora, mas as 3 são professoras e tenho orgulho. E eu fico assim muito feliz em perceber o amor que ela tem também pela educação, o amor que ela tem em preparar a aula, em estudar a aula, em discutir. E às vezes quando a gente fala assim, não quero ser professor, é porque a gente percebe que é bom ser professor. Eu não digo não seja assim professor, porque o que acontece? A gente tem, infelizmente, eu digo assim, às vezes eu queria muito hoje, nos meus 59 anos, pensar quando eu tinha 30 anos.
a gente vai adquirindo maturidade, muitas coisas que você pensava, hoje, eu digo, você não pensa, coisas que você fazia, você não faz. E o bom da vida é você não ser a mesma pessoa, você ter a sua essência, mas você transformar pela maturidade, pelas as suas vivências. E hoje eu te digo que o importante é você fazer aquilo que te dá prazer, aquilo que te faz feliz. Não adianta você querer ser um médico se você querer ser um professor. E você vai ser um médico, você vai ser um médico frustrado, você não vai ser um bom médico. O importante é você fazer bem aquilo que você faz. E eu acho que como pai, como mãe, a gente tem que estar orientando seus filhos a fazer aquilo que te dá prazer. Porque não importa, você pode ser um professor e ser uma pessoa tão próspera, tão feliz. E você pode ser um médico ou ser um empresário. Dinheiro não é tudo na vida. O importante é você ser próspero, o importante é você ter consciência daquilo que você está fazendo e fazer com muito amor. Agora 12h42, a hora certinha da Laticínios Rodrigues, da Rua Otens, aqui em Cruz das Almas. Sempre com produtos de qualidade, com o melhor preço da cidade. Ed Ribeiro aqui, uma jornada... cadê? Uma longa jornada e brilhante, né? Falou ali com a gente. Palminhas a Isabela Ribeiro também batendo palmas. Rosângela também. Rosângela França. Obrigado a vocês que estão no YouTube com a gente. E tem mais mensagens de vídeo. Quem está no YouTube está vendo com a gente. Vamos lá. Oi mãe, hoje eu falo como filha, mas também como professora. Eu tive o privilégio de acompanhar de perto a dedicação da minha mãe à educação. Algumas vezes estive em sua sala de aula e vi o carinho, o respeito e o compromisso com que ela cuidava de cada aluno. Hoje eu vivo a mesma profissão, né? Compreendo ainda mais o valor do seu trabalho e o quanto ela transformou vidas ao longo de tantos anos dedicados à educação do nosso município. Mãe, essa homenagem é mais do que merecida. Eu tenho muito orgulho imenso da profissional que você é e da mulher que sempre inspirou pelo exemplo. Parabéns por essa linda trajetória, que Deus continue abençoando sua missão e seu legado. Te amo e você é minha fonte de inspiração. Muito bem, essa é Amanda. Ananda é a mãe de Miguel, Ananda é a minha caçula, Ananda também é advogada e também é professora. As meninas, quando eu era pequena, como diretora do SEC, tinha momentos que a gente estava sem funcionário, eu tinha que fazer o quê com as meninas? A gente fazia um carro alegórico e era o futuro de Cruz das Almas. E nesse futuro de Cruz das Almas tinha as minhas filhas, tinha a filha de Tânia, que era vice-diretora, botava lá também, hoje Sayonara é médica, tinha as filhas de Isabel, que também é advogada, a filha de Maria Luísa, que é psicóloga, e era um carro que era o futuro de Cruz das Almas. E hoje a Nanda falando aí me reportou, né? Aquele carro alegórico com as meninas foi muito bom. Tem mais filha querendo falar também. Vamos lá, com áudio e vídeo, quem tá no YouTube tá vendo, vamos lá. Mãe, falar da sua história na educação é falar de uma vida inteira de dedicação, amor e entrega. Eu cresci vendo o quanto você se doa em tudo o que faz e o quanto a educação sempre foi uma parte tão importante na sua vida. Para mim, é um orgulho imenso ser sua filha e acompanhar sua trajetória e ver a mulher forte e dedicada que você é. Tenho certeza que ao longo desses anos você deixou um pedacinho de si em cada pessoa que passou pelo seu caminho. Tenho um orgulho enorme de você e de toda a história que construiu. Te amo. Tudo bem. Paula Verena é dentista, Paula, né? é dentista e é professora também universitária. Rapaz, 12 horas agora, mais 45 minutos, 12h45. Mas... E aí, Celso, quando tem a família assim, né? Você já sabe disso, né? Aliás, todo mundo sabe que tem muitos filhos, irmãos, aí não tem jeito. Sempre tem aquela ciumeira. Tem uma que é a mais ciumenta aí, professora? Eu acho que a mais ciumenta é a mais velha. A mais velha é? Edli. Edli? Será? Eu acho que ela é a mais ciumenta. Então vamos ouvir a Edli e com a família todinha aí, vamos lá. Meus amorinhos. Falar de minha mãe me deixa realmente sem palavras, uma mulher incrível, batalhadora, que tem uma grande jornada aí na educação, né, com a família. Mãe, a gente te admira muito, você é maravilhosa, eu tenho muito orgulho de ser sua filha, te agradecer, né, por toda a ajuda na minha vida, com os meus filhos, o carinho que você tem pelos meus filhos, né. Eu só tenho que te agradecer. Parabéns
a sua conquista também é minha conquista. Um beijo. Vai, Maria, fala. Vovó, te amo, você é a melhor avó do mundo. Te amo, vovó, você é a vovó do mundo. Um beijo, minha salva, obrigado por tudo. Não. Um beijo, vovó. E aí lá em casa sextou é com os netos, porque ele diz sexta-feira é dia de ir para casa dos avós. Então sexta-feira a gente já espera eles para estar com a gente. E não tem coisa melhor do que a gente estar do lado da família e saber que o que a gente está plantando, a gente está colhendo. E eu sei que a minha família é tudo de bom. E Edile e Ramon e me deram, né, essas duas preciosidades de meus netos, que eu amo muito. Mas, Carlos Neto, só são esses aí? Não, tem Miguel também, que é o de Ananda. Ele tá em Salvador. Tem o Miguel. Miguel tá onde? Tá em Salvador hoje. Hoje ele tá em Salvador. Hoje ele tá em Salvador, mas mandou vídeo também, Miguel. Professora. Cadê o Miguel? Vovó, eu tô com saudade. Eu te amo muito. E fala mais. Oh, meu Deus. Aí, tá vendo? Não esqueceu não. Não esqueceu não, né? A professora Liliana também já procura deixar alguma mensagem do que representa a educação para os netos também? Não, a gente sempre tem incentivado, né, a questão, principalmente a questão da leitura. Porque hoje com as redes sociais, como eu falei, a gente tem que ter todo o cuidado de começar a estimular a criança a leitura, a importância que tem a leitura, a importância que tem você interpretar o que você está lendo. Porque muitas vezes as pessoas elas podem ler e não saber interpretar. Então, desde pequeno, desde agora já, eu como professora, como vó, eu tenho incentivado muito eles em relação à questão da leitura, até mesmo pelo tamanho deles, o contar de história, a importância que tem a educação e motivar sempre, né? Com certeza, 12 horas agora mais 48 minutos. Existiu algum, durante essa trajetória, que é tão citada aí, momento que a Pro chegou a duvidar daquilo que ela acha sobre a educação, daquilo que ela entende, que é o melhor para a educação, Pro? Trabalhar na educação é tão intenso que eu acho que eu não tive nem essa oportunidade de pensar se eu estava no caminho certo ou não. Logo quando assumi, já assumi, como eu falei, com a coordenação, depois direção de escola, depois como professor, e aí veio família, filhos e o amor. Porque o melhor da educação, eu acho, é o reconhecimento de alunos. É quando você está em determinados lugares e que hoje eu encontro pais de... quando eu estava dando aula no ano passado, que agora, como eu falei para você, no ano passado, não, há quase 5 anos, né, que estou na gestão, na Secretaria de Educação, eu estava já recebendo filhos de alunos. E eu dizia assim, vocês são meus netos. E eram gostosos, porque eu lembrava que eu tinha sido professora dos pais dele. E agora dando aula aos filhos. Então, era maravilhoso. Se a professora pudesse retornar no tempo, no início, né, para ser professor, ser professora, aí bem no início, qual o conselho que a professora daria? Se eu estivesse começando... Sim, começando. Qual o conselho? Ó, naquela época? Sim. Se a senhora pudesse voltar no tempo, então agora já sei, vou dar um conselho para aquela menina lá que seria a senhora mesma, dizer, faça aí, vá por aqui. Tem algum conselho que a senhora daria? Nunca faça a educação se você não tiver amor pelo que você faz. Se você tem amor, tem dedicação, vá, que eu tenho certeza que não vai se decepcionar. Porque muitas vezes a pessoa pode querer hoje, eu vou ser professor porque é mais fácil de um trabalho. Ela vai se frustrar. O que vai acontecer? Vai ter uma síndrome de fibromialgia, vai ter uma depressão, uma ansiedade, porque trabalhar com educação é amor. Se você não colocar o amor em primeiro lugar, tem professor que não quer ser chamado de tio, não quero ser chamado... Você é tio, você é avô, você é avó, você é madrasta, a gente é tudo. Eu lembro que tinha alunos que faziam assim, Pro, você é toda minha mãe. Eu vou dizer, não sou sua mãe? Eu abraçava, eu acolhia. Então, se você não tiver amor, não vá. Não vá por amor. Pro, é uma curiosidade. Se agora estivéssemos aí com os últimos dias efetivos da professora Liliana trabalhando na educação, o que a senhora gostaria de que acontecesse, que ainda não aconteceu, uma coisa que aqui em Cruz das Almas, especial,
Poxa, eu sonhei tanto que isso pudesse acontecer, mas não aconteceu ainda. Que coisa seria essa, prof? 100% de todos os alunos alfabetizados no município. Ver que nossos alunos, eles saem do segundo ano. Hoje nós, não só em Cruz das Almas, mas no Brasil, na Bahia, estamos assim, todo mundo focado muito na questão da alfabetização. E nós percebemos que muitas vezes nós temos, até hoje mesmo, pessoas chegando no ensino médio, muitas vezes nem sabendo ler, nem sabendo escrever. E nós sabemos quando tem uma boa alfabetização, uma boa alicerce, essa pessoa ela vai muito distante. Então, meu sonho é você ver que os alunos eles estão saindo do segundo ano, todos alfabetizados. Nós temos uma boa educação, onde o município, de fato, ele está preparando os alunos para a vida. E é essa a nossa missão, é preparar esses alunos mesmo para a vida. Ok, 12 horas mais 52 minutos. E tem mais um recado, Silvio, importante? Tem? Tem. Então tá, vamos lá. Mais um vídeo foi enviado aqui pra gente. Quem tá no YouTube vai ver também agora conferindo aí. Vamos lá. Olá, pessoal. Eu quero hoje falar de uma pessoa especial, uma pessoa muito importante. Falar da trajetória na educação da professora Lilian, minha esposa, mãe de 3 filhas, Paula Verena, Afraed e Ananda Eden. Essa pessoa que a gente está falando se dedicou à educação do município. Primeiro, como coordenadora do Colégio Jorge de Guerra, depois diretora do SEC, que transformou o SEC numa grande realidade. Esse SEC era disputado pela região, né? E depois ela foi ser secretária de Educação, se especializou muito mesmo, se dedicou à educação de Cruz das Almas. Hoje é a atual diretora do Departamento de Ensino, tem feito a revolução na educação junto com outras pessoas. Então é uma pessoa muito especial, uma pessoa que sempre se dedicou para a família, se dedicou para a educação, principalmente nos momentos mais difíceis da cidade, e ela mostrou a sua competência. Então hoje eu quero parabenizá-la, dizer a ela que era muito importante para nós, família, que me ajudou e que me ajuda, que nos orienta e que tem toda essa dedicação, tem tempo para educar, tem tempo para a igreja, tem tempo para as filhas, tem tempo para os netos, enfim, para a família. Então eu quero te desejar muita felicidade e dizer que você é muito competente. Agradecer as pessoas que estão lhe fazendo essa homenagem justa, homenagem de uma pessoa que realmente se dedica e mostra que é capaz de fazer. Então, muito obrigado a vocês e dizer que nós, te amamos, que nós gostamos muito de você. Um beijão e parabéns, muito obrigado por essa lembrança que ela já me inicia há muito tempo. Um abraço a todos que estão nesse processo. Tá aí o companheiro de uma vida, né? Ser esposa de Edson Ribeiro não é fácil. Primeiro, ele é muito acelerado e aí a gente tem que manter o equilíbrio. Tem momento que eu digo, calma. O óbvio às vezes tem que ser dito. Então, na cabeça dele, as coisas tão óbvias e você tem que estar acompanhando aquele ritmo. Nós já estamos juntos há 36 anos, 40, porque foram quase 5 anos de paquera. Primeiro ele ficou 5 anos me paquerando, tentando me convencer, porque ele é muito persistente. 5 anos, depois ficou mais quase 5 anos de namoro. Então essa história toda a gente tem mais de 40 anos junto. E aí, nessa trajetória, eu lembro que quando nós começamos a namorar, ele ainda não era político. Ele tinha um sonho, né? E aí eu também fui uma colaboradora desse sonho, vamos junto. E ser esposa de político não é fácil, né? Mas a gente tem mantido o nosso equilíbrio para chegar aos 36 anos juntos. Ok, 12 horas agora mais 56 minutos, 12h56. E vamos aqui chegando ao finalzinho dessa singela homenagem do nosso Excelsior em Foco para hoje, especialmente
a ex-secretária de Educação do nosso município, a professora Lilian Ribeiro, que eu espero que guarde essa homenagem com muito carinho. Nós, quando nos reunimos alguns dias atrás, chegamos ao consenso das pessoas que poderiam ser homenageadas, e quando nós tocamos no seu nome, houve uma unanimidade, isso devido à sua simpatia, a essa pessoa realmente inovadora na educação. Eu convivi algumas vezes ali quando a professora Lilian estava no SEC, e sempre levava algumas demandas que aconteciam, e ela sempre soube conduzir tudo com muita habilidade. Professora, a senhora realmente é digna de todas as homenagens, espero que leve com carinho essa homenagem nossa do programa aqui para ti. Celso, eu tenho certeza que, como eu falei no início, muitos profissionais da educação também poderiam estar aqui. E eu espero, todos da educação, eu poder estar aqui representando todos eles, né? Tem um pouquinho. E tenho a certeza que quando você ligou para mim, de início eu disse, meu Deus, dentre todos eu, então é um prazer, assim, é indescritível. Eu acho que palavras não tem como, não existem palavras no momento que eu possa descrever o tamanho da emoção, o tamanho do carinho, né, em ser escolhida e em estar aqui, né? Eu tenho certeza que será um momento, assim, inesquecível. Eu lembro quando eu dei entrada na minha aposentadoria, eu fiz assim, meu Deus, o que eu quero fazer da minha vida? Eu não sei fazer nada. Eu só sei professora. E aí Deus me deu uma luz. Vou fazer psicanálise, né? Então hoje eu sou psicanalista e continuo trabalhando, né, com pessoas, com vidas, e isso é muito bom. Então para mim foi um prazer muito grande no momento que você ligou para mim, a Silvio Caldas, esse parceiro, como já trabalhamos junto, como falei aqui no início, começamos nossa trajetória, ele como professor de Educação Física ali no SEC. Então são histórias e é muito bom que a gente resgatar histórias, resgatar memórias. Então para mim é maravilhoso estar aqui. Agradecer aqui a pessoas que colaboraram para que isso pudesse acontecer, principalmente a secretária Geisa Novaes. No momento que nós falávamos com ela, foi a primeira pessoa que nós falamos com ela da necessidade de fazer essa homenagem. E da maneira que nós queríamos, ela de pronto disse, não, Celso, eu estou aí para o que deve. Então, secretário, um abraço também para ti, viu? E toda a família, né, Celso? Com certeza. Que todos fizeram esforço, com certeza, dentro das suas atividades, para poder mandar o vídeo para a gente e completar essa homenagem. Como nós já falamos aqui, justíssima sim para a professora Lilian, que, como bem ela falou, faz seu trabalho com muito amor, com muita dedicação. E é isso que fica, professora. Seu legado está aí na nossa cidade. E como também o companheiro Edson Ribeiro, o vereador Edson Ribeiro, secretário, falou, que já merecia. Talvez a gente fica nessa. E tem muitas outras pessoas também, como a senhora falou, que outros professores, outras pessoas da área de educação também já merecem uma homenagem como essa, e por isso criamos esse quadro e vamos trazer sim muitas pessoas por aqui, mas com certeza a senhora também já merecia e por isso está aqui abrindo esse quadro esse ano aqui com a gente. Muito obrigado, viu? Muito obrigado de coração. Eu creio que Deus me deu esse chamado à educação e essa trajetória em fazer por excelência, enquanto eu viver, enquanto eu estiver aqui, que eu possa estar contribuindo com a educação, para que o nosso município de Cruz das Almas tenha uma educação de excelência e seja, assim, referência no nosso país, né? Não só no nosso estado, no nosso país, porque nós estamos trabalhando para isso. Obrigada de coração e que Deus continue protegendo vocês. No nosso mês de julho, né, onde nós estamos homenageando a nossa cidade e que possamos a cada dia mais fazer por merecer a cada um no seu lugar onde você está e continue fazendo por excelência. Obrigada de coração e a todos os ouvintes, meu muito obrigada. Muito bem. 1h em ponto na nossa querida Cruz das Almas. Você mantém a sintonia, porque vem aí Diego Araújo participando com a gente, trazendo os destaques do Pauta Quente. As espadas foram incineradas. Qual foi o destino? Quantas toneladas de espadas foram incineradas? E outros destaques do Pauta Quente já aqui com a gente. É rapidinho no intervalo aqui. Continue ligado.